Essas aulas de aprofundamento da Fundação Carlos Chagas nos dá uma ideia como eles se comportam na elaboração dessas questões. Então nós estamos hoje exercitando. Faça os exercícios, faça a repetição, porque parece que tudo é a mesma questão. São questões parecidas. Dando continuidade à resolução de nossas questões, veja a questão de número 74. Suponha que às 5 horas e 30 minutos de certo dia, 2 trens da companhia do Metropolitano de São Paulo partiram simultaneamente de um mesmo terminal T e seguiram por linhas diferentes, considerando que a cada 78 minutos da partida, um dos trens retorna a T, enquanto que o outro o faz a cada 84 minutos. Então, nesse dia, ambos se encontraram novamente em T, tá certo? No terminal. Então, vamos ver aqui. O que é que nós temos chamando a atenção? Essa é a hora da partida, certo? Lembrando que cada uma sai 78 minutos e o outro 84 minutos. Ora, a ideia da questão é essa daqui. Então, eu tenho aqui o terminal, certo? Aí, um trem A, ele faz isso, certo? De cada 78 minutos. 78 minutos, certo? E o nosso trem B, certo? O outro trem, ele faz isso a cada 84 minutos, certo? A cada 84 minutos. A cada 84. Lembre, aqui eles saíram partindo no mesmo instante. Vai chegar um momento que eles vão se encontrar. Então lembre, isso aqui caracteriza quem? O MMC. O mínimo muito comum. Tá certo? De quem? Então nós vamos, a nossa questão é calcular o MMC, tá certo? Calcular o MMC de 78 e 84. Pronto. Como é que a gente calcula isso? Fatorando os dois no mesmo instante. 78, 84. Então, vamos fatorar. Então, nós temos aqui. Então, simplificando por 2. Então, nós temos 39 e temos 42. Por 2 ainda, porque 42. Então, repete o 39 e aqui nós temos 21. Não dá mais por 2, por 3. Então, nós temos 13 e temos 7. Por 7, nós temos 13. Quando não é possível dividir, repete, tá certo? E por 7 dá 1. Por 13. Então, nós temos 1 e 1. Então, lembre, o MMC é o produto desses fatores primos. Então, nós temos 1092. Então, nós temos 2 vezes 2, 4, 12 vezes 7, 84, vezes 3 dá 1092. Então, o que eu vou fazer? Tá certo? 1092, o que? Essa unidade aqui está em minutos, certo? Ele diz que, olha o seu material, ele diz que 70 e 78 minutos, de 80 e 84 minutos. Então, o que eu vou fazer? 1092 representa quantidade de minutos. Então, vamos transformar isso em horas. Então, dá 1092, tá certo? 1092, se eu transformar em horas, sem problema nenhum, tá certo? Então, vamos transformar, verificar quantas horas nós temos e quantos minutos, tá certo? Para facilitar, para a gente ver direitinho o que foi que aconteceu, certo? Então, 1092, nós vamos ter, dividindo por 60, para transformar as unidades, então, nós vamos ter 109, dividido, então, vai dar 1. 1 vezes 0 é 0, dá 9, tá certo? Dá 9. Então, 1 vezes 6 é 6, então dá 4. 6 para 10, 4.
Então, 492. Então, dá 8. 8 vezes nada é nada. 2 é 2. Certo? 6 vezes 8, 48 para 49, 1. Então, vamos ver aqui, ó, o que nós temos. Nós temos 18 horas, tá certo? Nós temos 18 horas e o que sobra é minutos. Então, nós temos 18 horas, certo? 18 horas e 12 minutos. Ora, mas isso é quando eles se encontram. Já que eles começaram, veja no material, o início foi exatamente que horas? 5 horas. Então, ó, saíram juntos às 5 horas e 30 minutos. Então, vamos fazer a diferença. 18 horas e 12 minutos, ó, 18 horas e 12 minutos, ok? Então, eu tenho 5 horas, tá certo? E 30 minutos. Ora, então vamos ver aqui. Então, nós tínhamos, ó, ele saiu, presta atenção, ele saiu 5 horas e 30 minutos. E eles se encontraram, ó, 18 horas e 12 minutos após. Então, na realidade, nós vamos ter o que aqui? Uma soma. Então, nós vamos ter aqui 2. Então, nós temos aqui 42 minutos e aqui nós temos 23 horas. Então, eles vão se encontrar novamente, vão sair, tá certo? Novamente, tá certo? Às 23 horas e 42 minutos. Olhando aqui o nosso gabarito. Então, ó, 23 horas e 42 minutos. A questão de número 74, o item correto é de delícia. Lembre, questões de MDC e MMC, tenham muito cuidado, tá certo? É o básico, isso é o básico da nossa matemática. Então, dando uma olhadazinha agora na questão de número 75, da Fundação Carlos Chagas, diz o seguinte, veja aqui, acompanhe o meu raciocínio da questão. Certo dia, um supervisor da linha operacional da Companhia Metropolitana de São Paulo fez uma palestra sobre estratégias operacionais. Perguntado sobre quantos homens e quantas mulheres haviam assistido sua palestra, ele, aficionado que era por matemática, respondeu: o número de homens presentes ao ser multiplicado por 3/5 fica alterado 16 unidades. Ó, lembre, aqui nós temos o quê? O número de homens presentes, tá certo? Multiplicado por 3/5 fica alterado em 16 unidades. Enquanto que o número de mulheres agora, ó, o número de mulheres ser dividido por 2/3 fica alterado de 14 unidades. A resposta por ele dada permite que se conclua corretamente que o total de homens e mulheres que assistiram a palestra é um número, homens e mulheres. Então, nós temos que ter a soma. Então, vamos agora tentar entender. Eu tenho uma quantidade de homens, então acompanhe o material, vamos ler. Eu tenho uma quantidade de homens, presta atenção, eu tenho a quantidade de homens. Ele diz que se eu multiplicar por 3/5, ó, se eu multiplicar essa quantidade de homens por 3/5, certo? Por 3/5, ele multiplicado por 3 fica alterado de 16 unidades. Então, vai ser homem, 16 unidades, alterado. Me diz uma coisa, esse alterado vai aumentar ou vai diminuir? Não está dizendo na questão que vai aumentar. Alterado, quer dizer, há uma variação. Uma curiosidade na nossa matemática. Se eu pego qualquer número inteiro, multiplico pelo número menor do que 1, na realidade vai diminuir. Se eu pego o número inteiro e multiplico pelo número menor do que 1, então, na realidade, isso aqui vai alterar. Então, vai ser diminuir. Cuidado, cuidado, cuidado com isso aí. Certo? Então, se eu tenho uma quantidade de mulheres,
se eu dividir, preste atenção, se eu dividir por 2/3, a quantidade de mulheres, tá certo? Fica alterada em 14 unidades. Agora vamos observar. Quando eu tenho um número inteiro e divido, preste atenção, divido pelo número menor do que 1, o alterar quer dizer que vai aumentar a quantidade. Se eu tiver um número inteiro, tá certo? Multiplicar pelo número menor do que 1, porque esse número aqui, ele é menor do que 1, certo? Esse número aqui, ele é menor do que 1. Então, se eu tenho um número inteiro, multiplicar pelo número menor do que 1, ele vai diminuir, vai dar um valor menor. Se eu tenho um número inteiro, divido pelo número menor do que 1, vai dar um número maior. Então, na realidade, o aumentar aqui representa o quê? Representa a soma. Então, vamos verificar aqui como é que se faz isso aqui. Então, resolvendo a equação, fica 3H, aqui multiplica 5H, certo? Menos 80. Então, vamos deslocar para cá 5H mais 3H. Olha aí. Então, vamos fazer assim, que fica melhor para a gente entender. Então, eu vou deslocar você para lá e trago você para cá. Então, 80 vai ser igual a 5H mais 3H. Ora, nessa continha aqui, 5H mais 3H, nós vamos ficar com 8H, que é igual a 80. Então, o número de homens, como está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, o número de homens, na realidade, tá certo? É igual a, tá certo? Nós temos 5H, então vamos lá. 3H, 5H menos 80, então, aqui. Então, vamos fazer uma pequena correçãozinha bem aqui, bem simplesinha. Quando passa para um lado para o outro, na realidade, nós vamos ter o quê? Quando você está multiplicando, você passa dividindo. Quando está somando, você passa subtraindo. Então, na realidade, isso aqui, ó, positivo, tá certo? Desloca para cá, vem negativo. Negativo é positivo. Então, você tem 2H, que é igual a 80. Então, na realidade, quantidade de homem, 80 dividido por 2 dá 40. Bem simples. Está de um lado, passa para o outro. Se tem mais, fica menos. Se tem menos, fica mais. Então, vamos ver aqui o que nós temos. Na divisão de fração, o normal, o que se faz? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Se é 2/3, fica 3/2. Então, eu tenho M mais 14. Então, se nós multiplicarmos em cruz, o que eu tenho? Eu tenho 3M, olha esse 2 aqui, vai multiplicar, fica 2M mais 28, ok? Então, mais 28. Desloca esse M, lembre-se, se está mais, vem menos. Então, 3M menos 2M, isso é igual a 28. O que nós temos aqui? Nós temos a quantidade de mulheres é igual a 28. Então, vamos ver agora o que nós temos na questão. Então, a quantidade de homens é 40, a quantidade de mulheres é 28. Relendo a questão, ele diz: a resposta por ele dada permite que se conclua corretamente que o total de homens e mulheres que assistiram à palestra é. Então, ele quer saber homens mais mulheres. Então, se eu somar essas duas quantidades aqui, então nós temos, na realidade, 60, tá certo? 68. O que nós temos no gabarito? Ele diz, esse número é menor do que 50. Não está correto. Tá certo? Esse número é menor do que 50. Não está correto. B, quadrado perfeito. Quadrado perfeito implica, se eu levar ao quadrado, né, está em raiz exata. Quadrado perfeito é isso. Divisível por 4. Primo tem dois divisores distintos, ele próprio e a unidade, tá certo? Maior do que 80, não é verdade. Então, na realidade, ele é divisível por 4. Porque se eu dividir esse rapazinho por 4, ele dá exatamente quem? Ó, então, nós temos 30, então dá
Então, 68, a metade de 68 dá 34, então 17. Então, 7 vezes 4, 28, então, resposta correta é C de casa. C de casa, divisível por 4. Então, tenha cuidado. Quando você tem um número, olha aqui, quando você tem um número inteiro, ele é multiplicado, presta atenção, pelo número menor do que 1, na realidade ele vai diminuir, vai dar um número menor. Se você tiver um número inteiro, dividir pelo número menor do que 1, dividir menor do que 1, então ele vai variar, mas ele vai aumentar o valor, ok? É só um detalhezinho. Então vamos ver aqui a questão de número 76. Só um detalhe bem simples, porém interessante. A 76 diz assim: das 150 pessoas que foram atendidas ao longo de uma semana no setor de achados e perdidos de uma estação de metrô, 40% era do sexo masculino. Então, isso aqui são homens. 40% são homens. Desses 40%, 25% recuperaram o que tinha perdido. 80% do total de mulheres, presta atenção, 80%, certo? 80% do total de mulheres não encontraram o que buscavam. Cada uma procurava por um único objeto, cada pessoa procurava por um único objeto. Nessas condições, o total de objetos resgatados ao longo dessa semana foi: professor, eu reli a questão e não entendi. Então vamos por parte. Eu tenho aqui 150 pessoas. Então o que eu vou fazer? Então vamos ver aqui. Acompanhe, pegue seu material, tá certo? Acompanhe aqui. Ora, 150 pessoas, 40% era masculino. Então homens, preste atenção. Homens representam o quê? 40% do total. De quantas pessoas são? De 150, certo? Então, simplificando um pouquinho, fazendo um pituzinho gostoso, simplificando 2, 0. Então, nós temos o que aqui? Nós temos 60. Então, nós temos 60 mulheres. Automaticamente, já dá para sabermos que a quantidade de... Nós temos 60 homens. Então, já sabemos que a quantidade de mulheres é... Então, a quantidade de mulheres, quantidade de mulheres é 150, eu tenho 150 pessoas, menos 60. Então, já sei que a quantidade de mulheres é igual a 90. Pronto. Mas aí tem um outro detalhe. Ele diz que 20% dos homens, tá certo, recuperaram o que tinha perdido. Então, a recuperação dos homens foi de 25%. Então, 25%, certo? 25% de 60. Pronto. Desses homens, 25% recuperaram. Então, a recuperação dos homens foi 25%. Simplificando um pouco, tá certo? Tira um 0, tá certo? Dá 5, por 5 dá 5. Por 5 dá 2. 6 por 2 dá 3. Então, na realidade, nós temos aqui, dos 60 homens, 15 recuperaram. Aí o nosso amigo diz, 80% do total de mulheres, então, não recuperaram. Então, não recuperaram. Mulheres. Não recuperaram mulheres foram 80%. Então, 80%, não é isso? Pronto. De quem? De 90. O total de mulheres? De 90. Simplificando um pouquinho, fazendo o pituzinho. 2, 0 em cima, 2, 0 embaixo. 8 vezes 9, 72. Pronto. Tá certo? Então, nós temos aí as informações, 40% dos homens, 150, então 60. Desses, 25 recuperaram.
80% do total de mulheres não recuperaram. Das mulheres de 90%, 80%. Como é que eu faço agora para responder? A pergunta é bem simples, mas essa resolução está no que nós temos trabalhado, mostrado a vocês várias questões trabalhando isso aqui. Chamamos isso de tabela de dupla entrada. Pronto. Então nós temos aqui a quantidade de homens e nós temos aqui a quantidade de mulheres. Recuperaram e não recuperaram. Pronto. Ora, a quantidade de homens é 60. Quantidade de homens é 60. A quantidade de mulheres é 90. Lembrando que nós temos ao todo 150. Aí ele diz que, olha lá, homens recuperaram 15. Então, homens está nessa linha. Nessa coluna é quem recuperou. Então, são 15. Homens, 15 recuperaram. E eu tenho aqui, tá certo? Não recuperaram. As mulheres não recuperaram. Então, não recuperaram, as mulheres estão aqui, não recuperaram. Então, não recuperaram 72. Então, vamos completar a nossa tabelazinha. Lembrando que se eu somar isso aqui, tem que dar 60. Para somar dá 60, então isso aqui é 45. 60 menos 15 dá 45. Lembrando que se eu somar essas duas partes aqui, tem que dar 90. 90 menos 72 é igual a 18. Então, vamos completar a tabela. Aqui vai dar 8 e 5, 13. Então, vai 33. Aqui dá 5 e 2, 7. 7 e 4, 11. Certo? Então, nós temos. Lembrando, somando isso mais isso, dá 150. Agora vamos, pronto, nessa tabelazinha. Aqui eu posso encontrar o total de homens, né? Total de mulheres que recuperaram, total de mulheres que não recuperaram, total de homens que recuperaram, total de homens que não recuperaram, tá certo? A pergunta é a seguinte, veja o que ele diz. Nessas condições, o total de objeto resgatado ao longo dessa semana, recuperado, total de objetos, está aqui, total de objeto recuperado nessa semana, na realidade, representa quem? Representa 33. 117 não foram recuperados. Então, a questão que merece muito atenção. Veja o gabarito. Olhe para mim. Esse tipo de questão, gente, vocês tenham muito cuidado. A questão que merece você atenção, aquela olhada, aquela observação, porque é percentual, é simples, calcular 20%, calcular 30%, 40%, 80%, é simples, mas impor, querer, trabalhar o que ele quer, isso merece atenção. Então, o nosso gabarito está no item E, certo? No item E, que é exatamente 33. Certo? Ele diz, nessas condições, total de objeto resgatado, então, resposta ao item E, 33. Questão de número 77. Vamos lá? Isso é um divertimento. Ah, não. Isso aqui, gente, é o que nós trabalhamos lá na matemáticazinha básica, certo? Lá no começo. E está aqui nos concursos. Lembrando que aquilo é o básico. Eu tenho um produto de 2 números e tenho um resultado. Ele pergunta quem são esses 2 números. É só isso, O esquema, então vamos ler a questão agora. O esquema abaixo representa a multiplicação de 2 números inteiros e positivos. Então, lembre, ele está dizendo que são inteiros e positivos. Tais que o multiplicando, tá certo? O multiplicando e o multiplicador tem 3, então esse aqui, tem 3 algarismos, certo? E esse rapazinho aqui tem 2 algarismos. Isso aqui ele chamou de x e aqui ele chamou de y. E quando você faz o produto, você encontrou exatamente esse rapazinho aqui, pronto. Esse é o nosso produto, 11.753. Mas um detalhe, qual é o detalhe? Que o nosso y está entre 20 e 30.
Então, a reconstituição correta dessa multiplicação nos permite concluir que, tá certo? Então, quem é o nosso x? Então, ele diz quem é o nosso x. Então, vamos começar a brincadeira. Lembrando que se eu tenho esse 3 aqui, preste atenção, só para você ter uma ideia. Eu tenho, na realidade, isso aqui. Eu tenho, então veja aqui comigo. Então, eu tenho, então só para a gente começar aqui, só para você ter uma ideia. Eu tenho esse rapazinho aqui, e lembrando que aqui nós temos, tá certo? 4, 1, 2, 3, 4, e nós temos 1, 2, 3, 4. E lembrando que aqui nós temos um 3, certo? Então, pronto, o segredo é aqui. Então, o produto desses dois, presta atenção, o produto desses dois, aqui tem que dar, ó, aqui tem que dar 3, para poder você repetir. Então, ora, se dá 3, existem duas possibilidades para esse número aqui, esses dois. Ou eu tenho um aqui, tá certo? Eu tenho um aqui, e aqui eu tenho quem? Tenho 3. Ou eu tenho 3, eu tenho um 3 aqui, e aqui eu tenho quem? Eu tenho 1. Se eu tiver 1 aqui, então implica que esse número é 21. Tá certo? Se eu tiver 1, lembre, se eu tiver 1, implica que esse número é 21. Tá certo? Porque ele está entre 20 e 30. Ele disse que o x, o y está entre 20 e 30. Se eu tiver o 3 aqui, então o número vai ser quem? O 23. Então eu tenho duas possibilidades. Ou eu tenho aqui o número 21, ou eu tenho o 23. Ou eu tenho 21, eu tenho o 23. Então veja aqui comigo agora. Acompanhe. Tá certo? Acompanhe. Tá certo? Então vamos ver aqui. Pronto. Eu tenho 1 ou, lembre. Ora, se eu pegar o número que eu tenho, 11.753, não é o resultado, ou eu vou dividir por 21, ou vou pegar esse número 11.000, tá certo? 753, não é o resultado, a operação inversa, multipliquei e encontrei esse. Então, se eu dividir, ou eu vou dividir por 23. Ora, se você observar, se nós tentarmos fazer isso aqui, então nós vamos verificar esse número aqui, ó. Tá certo? Então, na realidade, nós temos, se eu tentar fazer essa primeira divisão, então vamos tentar fazer a primeira divisão, só para mostrar a vocês o que vai acontecer. Então, lembre, ou eu tenho 21, ou eu tenho 23. Se eu pegar a primeira divisão, então vamos ver aqui, 117, tá certo? Dá 5. Certo? 5 vezes 1, 5, sobra 7, dá 2, né? 5 vezes 1, 5, para 7, 2. 5 vezes 2, 10, certo? 10, então sobra 1, então dá 125, tá certo? Então, 125 dá 5, 5 vezes 1, 5 para 5 nada, 2 vezes 5, 10, 2, 203. Então, não é divisível. Tem que dar a divisão exata, ó. Não é divisível. Então, eu vou pegar 11.753 e vou dividir por 23. Pronto. 117 por 23 dá 5. 3 vezes 5, 15. Para 17, 2. 5 vezes 2, 10. 11 para 11, nada. Abaixo 5. Dá 1. 1 vezes 3 é 3, então dá 2. 1 vezes 2 é 2, para 2 nada. Baixa 23, então dá 1. Pronto. Então, na realidade, quem é o número x? O número x, esse aqui é o número x. Pronto. Conclusão, o x é 511. O x, na realidade, que é esse aqui, é 511. 511 está no item B. Ele está entre 500 e 510. Então, lembre que a operação inversa. Quem multiplica, divide. Quem soma, subtrai. Pronto. Bem simples. Tá certo? Exercite. Ok?